Estamos ao vivo e hoje eu vou te contar muita curiosidade nessa live a respeito de como é trabalhar diariamente com o paciente que usa esteroide. Então, se esse assunto ele faz sentido para você, se você é um profissional da saúde, seja médico, nutricionista, farmacêutico, treinador, fisioterapeuta, fica comigo até o final. Se você trabalha direto ou indiretamente com a área esportiva ou gostaria de trabalhar com a área esportiva, eu vou te contar tanta nuance a respeito do usuário de esteroide que é muito importante que você tenha um feeling ao atender esse cara ou essa mulher que é usuária ou pretende estar utilizando. Esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que é profissional da saúde? Eu te faço um convite. Existe aqui, um aviãozinho. Dispara para essa pessoa, convida ela para participar da live, para todos nós aí agregarmos conteúdo e a evolução aí de todos nós. Perfeito? Então vamos dar sequência aqui que eu tenho muita coisa para passar para você, porque isso aí é do meu dia a dia. Pessoal, vamos lá. Como é trabalhar com usuário de esteroide, né? Vamos tentar começar do começo, né? Como é que foi a minha trajetória nessa parte e como que eu cheguei até aqui e como tive sucesso, né, nessa área. O negócio é o seguinte, antes mesmo de eu entrar na faculdade de medicina, eu já sabia que eu gostaria de ser médico, afinal, meu pai era médico, né? Ele era médico da família. Então, eu já queria muito, né? Já via ele, se doava tanto, né? Em prol da saúde do outro, em prol do bem-estar do outro, né? Então, eu sempre tive muita admiração por essa profissão. Eu nasci nesse berço. Então, eu já queria medicina. Mas, antes de fazer medicina, antes de entrar na faculdade, eu tinha a pretensão de trabalhar com a área esportiva. Então, imagina, eu fiz medicina para fazer medicina esportiva. Isso, de certa forma, tem uma vantagem e isso, de certa forma, tem uma desvantagem. No meio terceiro, eu passei na faculdade, aqui na Uniub. Na época existia um programa, ainda tem, né, um programa chamado PIAS, que você presta provas seriadas, né? Você faz uma prova no primeiro colegial, no segundo colegial, no terceiro colegial, e a composição da sua nota, né, ela te dá vaga ali na faculdade particular, sem ao menos você prestar o vestibular, né? Então é uma forma interessante de entrar na faculdade. Então eu acabei passando no meio do terceiro colegial, mas por uma questão pessoal mesmo, eu não quis, né, que meus pais pagassem faculdade para mim. Por isso que eu decidi entrar no cursinho, ainda que, modéstia à parte, sempre fui muito estudioso, só que não estava preparado para passar numa faculdade federal, que era mesmo o meu objetivo, né? Então, eu fiquei 2 anos e meio no cursinho e assim passei na faculdade federal. A questão é a seguinte, por que eu te falo que a minha escolha, e talvez você pode se identificar comigo, por que a minha escolha prévia, antes mesmo de ter passado todos os processos da faculdade, tiveram pontos positivos e pontos negativos? Tiveram pontos positivos porque eu pude focar toda a minha faculdade, toda a minha graduação em volta de tudo isso, né? Em volta desse assunto que eu já admirava, que é a área esportiva. Até então, eu não tinha essa pretensão de trabalhar com paciente usuário de esteroide. Eu gostaria de trabalhar com esporte, seja através da estética corporal, utilizando o esporte como ferramenta, até mesmo de um dos principais medicamentos, seja dentro do contexto de hipertrofia muscular, emagrecimento, aumento de performance. Então, eu gostaria de trabalhar nessa área. Então, o que acontece? Existe esse ponto positivo que você pode trabalhar toda a sua graduação e focar nessa parte. Então, todo curso que tinha em Belo Horizonte, eu já corria, já fazia, né, para a gente conseguir agregar valor. Na época, não existia tanta informação quanto existe hoje, né? Os cursos eram muito limitados, eram locais, a gente sonhava com aquele palestrante, com aquele profissional que a gente admirava, para que chegasse na capital mais próxima da gente, a gente conseguisse assistir uma aula dele, né? Então, na época era muito limitado.
Então, né, eu foquei toda a minha graduação nesse sentido. Mas existem desvantagens. Desvantagens que você deixa passar muita coisa. Imagina, eu estava assistindo uma aula de pediatria e eu ficava pensando, poxa, o que esse assunto de IVAs pode me dar músculo e perder gordura? Eu ficava pensando nisso, entende? Então, a gente deixa passar muita coisa. Então, é importante assim que a gente passe por todo o processo. É fundamental. Mas, enfim, chegando ali em meados do 7º período, né? E eu sempre tive uma inclinação, vocês me conhecem, eu sempre tive uma inclinação muito forte na tentativa de ajudar as pessoas, né? Então, como eu entrei muito focado nessa parte, eu sempre procurei ajudar as pessoas dentro das minhas limitações. Limitações essas que se restringiam ao conhecimento a respeito da área esportiva, né? De uma confecção ou pelo menos orientação de uma alimentação adequada, uma orientação do que seria um exercício adequado. Olha, a musculação é mais importante para o emagrecimento. Olha, seria interessante colocar um cardio ali, sendo que lógico que a expertise maior seria do treinador, a expertise maior da confecção da dieta seria o nutricionista, mas eu já tinha esse conhecimento que fui aprimorando ali, agregando o conhecimento de fisiologia, bioquímica, patologia e farmacologia, né, com a faculdade. A questão é a seguinte, né? Então, durante essa minha graduação, eu procurei ajudar as pessoas, né? Procurei orientar as pessoas, os colegas, né? Dentro ali do processo de emagrecimento de cada um, do processo de ganho de massa de cada um, e assim eu fiz, né? Só que a convivência acaba sendo muito intensa ali dentro de uma faculdade de medicina, porque praticamente a gente convive, né? De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada, estudando juntos ali para uma prova no dia posterior. Então, ali pelos meados do 7º período, né, eu comecei a me posicionar aqui nas redes sociais. Na época existia um Instagram, mas não sei se você recorda que lá para 2013, 2014, o Instagram era só de foto, né? Não tinha nem direct direito. Existia o Snapchat, postava alguns vídeos lá no Snapchat, e eu salvava esses vídeos e postava no Facebook, que era a principal plataforma na época que a gente se conectava, né? E tinha uma entrega muito grande. Então, no começo, né, da minha jornada, né, nessa área de posicionamento, óbvio que no início você tem muita zoação, você tem muita crítica, e talvez você que está me assistindo, você passe por isso, né? Você entende que hoje você deve se posicionar na internet, você entende que hoje você precisa estar na rede social, passando conteúdo, porque essa é a ferramenta base das pessoas te conhecerem, né? E vamos falar do mercado médico daqui a pouco. Então, você já sabe isso, mas você tem receio, o que os outros vão achar, o que os meus colegas vão achar, o que o meu preceptor vai achar, mas eu sempre tive, ainda que eu sempre tive boas convivências, né? Nunca fui uma pessoa assim de criar confusão, eu sempre tive boas convivências, só que eu tinha uma inclinação um pouco disruptiva, porque eu pensava o seguinte, sempre pensei isso na minha vida: se eu quero um resultado diferente, eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo. Então eu tenho que quebrar essa regra, eu tenho que ser disruptivo. Então eu comecei a me posicionar. Aí vira uma zoação, né? Na época, imagina, ali 2013, 2014, vira uma zoação. Ah lá, virou blogueirinho. Ah lá, tá virando blogueiro. Então vira, né, isso aí. Mas nunca me importei, afinal, eu tinha aquele objetivo muito claro, né, na minha mente. Só que aí, com o passar do tempo, passando-se os meses, eu comecei a consolidar. E é o que eu falo para vocês, pessoal. Todo resultado na nossa vida não tem muito a ver com excelência. Você não é o melhor na sua área, mas você pode ser o mais constante. E assim eu comecei a ter mais constância nas postagens, diariamente. Só que eram postagens mais amplas, do tipo o mito do colesterol, os malefícios do refrigerante, sabe? Então não tinha muito ali um nicho, né, tão concreto quanto eu tenho hoje. E começava a postar.
Até que, imagina naquela época, e olha que não estamos falando de tanto tempo assim, porém, a evolução da internet, a forma como que as coisas foram acontecendo e a visão das pessoas tem uma distância muito grande de percepção, até mesmo de pensamento, de concepção. Naquela época, né, era inaceitável um estudante de medicina, né, se portar daquela forma. Por quê? Eu comecei a ter reconhecimento como se fosse médico. As pessoas compartilhando. Eu lembro que teve um vídeo, né, a respeito do refrigerante que eu falei. Eu falei de todos os problemas que poderiam ocorrer no organismo, isso tecnicamente, com a ingestão do refrigerante. E teve mais de 5.000 compartilhamentos lá no Facebook, na época que o Facebook entregava muito. Então imagina, as pessoas, os populares, digamos assim, né, a população tendo essa visão como se eu fosse médico, como se eu tivesse uma autoridade. E naquela época, e como hoje também eu faço, estava fazendo simplesmente para ajudar, né? Até porque eu não tinha ali como trabalhar, como rentabilizar aquele meu conhecimento. Então isso, num segundo momento, né? Sendo que num primeiro momento ocorreu uma zoação. Ah, o blogueirinho, o que você está fazendo? Nossa, lá, o Jorge fazendo isso, né? Ele é mó caladão. Num segundo momento começou a incomodar. Não, e incomoda, é normal. Você tem que entender esse processo. E aí, o que acontece? Com algumas amizades que eu fiz e também alguns networks, né? E devo muito isso, por exemplo, ao Fernando Maradona, né? Que foi um grande professor que eu tive na época lá de Belo Horizonte. Então eu aprendi muito a respeito do tratamento do atleta, como os atletas se comportavam, né? Convivi muito com Fernando Maradona, Lucas Ferrara, que foram grandes pais, irmãos para mim. Então, Silvio, foram pessoas que me ajudaram muito mesmo na consolidação ali daquele conhecimento a respeito do esteroide anabólico. Eu falei, saquei, eu vou começar a falar disso. E comecei a falar disso e me posicionar a respeito disso ali desde meados de 2015. E venho até os dias atuais aí me posicionando a respeito disso. Lógico que eu pulei muitas partes da história que não é o meu intuito de estar contando aqui para vocês. Posteriormente posso estar fazendo outras lives a respeito de temas específicos assim da minha história, mas eu queria comentar com você, né, introduzir, né, dar esse contexto, por que eu comecei, né, a tratar desse tipo de paciente. Pessoal, vamos lá. Se você é profissional da saúde, seja médico, seja nutricionista, seja treinador, seja um educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, se você trabalha na área esportiva ou se você é um estudante que pretende trabalhar na área esportiva, não adianta. Saber de hormônio, ter o conhecimento do hormônio é fundamental. Você tem duas saídas, né? Você pode ter o conhecimento aprofundado ou pode não ter, e junto com a manada. Existe esse gatilho mental que é o efeito manada. A gente tende a ir naquela direção com que a maioria está pensando. E o que a maioria pensa a respeito do esteroide anabólico? É bomba, que isso vai te matar, que isso vai te broxar, que isso vai dar câncer, e não procuram entender a respeito dos diversos esteroides, por que eles foram criados, por que eles são utilizados, como que eles são adquiridos, por que as pessoas fazem o uso, o que eles causam no organismo. Diferentes esteroides vão causar diferentes colaterais e como que eu trato esse tipo de paciente. E eu desvesti todo aquele preconceito que, obviamente, lá atrás eu tinha, quem nunca teve, mas a gente tem uma ação disruptiva quando a gente passa a entender um pouco mais de perto, né? Então eu tive que desvestir todo aquele meu preconceito no sentido de não ter o conhecimento a respeito daquele assunto para compreender melhor toda essa jornada do usuário e comecei a me posicionar. Eu comecei a me posicionar, o resultado disso.
Óbvio que teve um resultado muito satisfatório, tanto no meu conhecimento, afinal, mais pacientes procurando, eu tinha que me aprimorar mais e, obviamente, um grande resultado também financeiro. Claro, né? Nós trabalhamos ali para impactar vidas, mas proporcionalmente quem não quer ser bem remunerado em relação a isso. Tanto é que eu me orgulho muito disso, que no dia que eu peguei o meu CRM, eu já havia, como eu já sabia que ele sairia, o número sairia na data, se não me engano, 12 de outubro, né? Então, no dia 15, né? Ou seja, dias depois que o meu consultório ficou pronto, né? Eu já tinha a minha agenda lotada, então nunca precisei trabalhar dando plantão ou pegando algum postinho, né? Não que seja demérito de ninguém, mas eu trilhei o meu caminho para fazer o que eu sempre sonhei. E isso tudo que eu sempre sonhei, eu acabei vivendo muito precocemente, porque eu achei que eu ia viver 3 anos depois de trabalho, e também muito mais intenso do que eu sonhei, né? Eu sonhava com resultado X, né? E esse resultado acabou sendo questão assim de 6, 7x, né? Mas isso não vem ao caso. A questão é a seguinte: o profissional da saúde é o profissional que o próprio nome diz, ele promove saúde, seja através de um aspecto preventivo ou seja através de um aspecto curativo. Às vezes a pessoa está saudável, mas eu vou prevenir ela de doenças. Ou ela está doente e eu vou curar ela através do meu conhecimento a respeito dessa doença específica. Então o profissional o profissional da saúde é o profissional capacitado em cuidar do maior bem do ser humano, que acaba sendo a saúde. Vamos a aspectos epidemiológicos. Como que você acha que é a mentalidade da maioria dos profissionais? Eu tenho propriedade para falar do mercado médico, até porque, por ser médico, eu vivo isso. Por exemplo, hoje somos 500 mil de médicos no mercado hoje brasileiro. Então, como que você acha que é a maioria da mentalidade em relação ao usuário de esteroide? Que esse usuário é um cabeça oca, que ele é um cara burro, que ele é um cara sem noção, que ele tá se matando, que ele vai ter câncer, que ele vai ter um problema de saúde, que ele nunca vai ter filho. Então tem todo um terrorismo em relação a esse comportamento desse cara que eu nem sei por que ele tá utilizando. Eu preciso entender os reais motivos dele, as aspirações, os objetivos dele. Então vamos pensar o seguinte: como que é o comportamento, né? Como que é o pensamento da maioria? Acaba tendo esse pensamento. Hoje, você sabe quantos por cento da população é usuário? Existem meta-análises, e existe uma meta-análise de 2014 que ela diz que, a meu ver, isso é uma percepção minha, existe essa meta-análise que ela diz que existe uma prevalência de 3,3% da população é usuária de esteroide. Está em uso. Olha só, pessoas, 3,3% da população mundial é usuária de esteroide. Não é diferente no Brasil. Como que a busca para estética no Brasil é alta? Nós temos uma grande ambição em relação à estética, né? Hoje o Brasil é o segundo maior país em academias do mundo, perto só para os Estados Unidos. Então vamos tentar calcular isso de acordo ali com a lei da oferta e procura. Existe uma procura muito grande para uma oferta muito baixa de profissionais que se dispuseram a tratar esse cara com humanidade, a tratar esse cara realmente entendendo o problema dele, a tratar esse indivíduo realmente entendendo sobre a farmacologia do que ele está utilizando. Então vamos tentar não precisa ser muito inteligente para ter essa conclusão. Lei da oferta e da procura. Como que você acha que é o resultado dessas pessoas, desses profissionais que se capacitaram nesse tipo de tratamento? É lógico, um resultado satisfatório, seja para o bem do paciente, afinal esse cara, todo lugar que ele vai, ele é marginalizado.
E aí ele encontra um sujeito que o acolhe, aquele sujeito que ele já vê como autoridade, afinal, né, socialmente, nós temos aquela concepção que o profissional da saúde, ele é um profissional que nós devemos o respeito, nós colocamos ele como se fosse uma autoridade e que me acolhe, que me entende, que me escuta e principalmente sabe o que está fazendo. Poxa, é lógico que eu fortaleço uma relação médico-paciente, profissional-paciente com esse cara. É lógico que o profissional que tem esse tipo de comportamento, ele tem um resultado maior financeiro, com certeza. A conta, você pode ver que a conta não fecha. É muita procura para pouca demanda, para pouca pessoa que está disposta a fazer isso. Então, nesse sentido, lá atrás, né, e eu nem pensava, né, igual eu te falei, eu comecei isso muito antes de trabalhar com isso, eu já comecei a me posicionar e entender a respeito desse sujeito, né, as nuances dele para procurar, né, fazer o melhor tratamento para esse cara. Assim como existem diversas especialidades, como a pediatria, que é o profissional que ele se capacita no atendimento da criança, então a forma dele perguntar para a criança é diferente do que ele pergunta para o adulto. Ô Joãozinho, como é que tá o xixi? Conta pro tio. Então ele tem essas nuances, assim como que ele pergunta. Assim como existe o andrologista, né, que vai vai ter os cuidados com o paciente homem, seja em problemas de disfunção sexual ou DST ou algum problema relacionado ao órgão sexual, o jeito que ele pergunta, ele tende a quebrar aquele clima ali. E aí, cara, tá broxando, velho? Eu sei como é que é. Eu lido com isso todos os dias, então eu tô aqui para te ajudar, né? A porra tá rala. Então, sabe, esse tipo de nuance, né, para tentar conectar com o paciente homem. Assim como existe, por exemplo, a ginecologia, que se especializa no atendimento da mulher, né? A mulher tem as suas nuances. E também, obviamente, existe, né, a geriatria, que é o atendimento do idoso, e assim por diante. Lógico, atender esse tipo de paciente tem as suas particularidades. Então, por isso que eu estou aqui para procurar te ajudar, né? E te dar essas informações que, se você gostaria de trabalhar nessa parte ou já trabalha nessa parte, para você aplicar e ter mais resultado com os seus pacientes. Primeira coisa, é importante que você entenda qual que é a jornada desse cara. E eu não estou falando só desse cara. Vamos entender que existe um número crescente de mulheres que estão usando. Então, a forma de você abordar, a forma de você se conectar com essa paciente também deve ser diferenciada. Mas independente do sexo, vamos entender qual que é a jornada desse cara. Porque eu vou te dar também coisas aqui que você não vai ler em livro. Eu vou te contar que você vai ter dois contatos com esse cara. Ele vai te procurar em duas situações. E eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar o seguinte, qual que é a jornada mais clássica desse cara chegar até você e te procurar? Esse cara, ele se matricula ali na academia, normalmente ali ele começa na faixa etária de adolescência, né? Então, imagina, o cara que tá ali com 17, 16, 18 anos, né, que ele tem toda aflorada a sua sexualidade, ele quer conquistar as menininhas, né, então ele quer ter um sucesso ali na roda dele, porém ele tem uma baixa autoestima, ou ele é muito magro, ou ele é muito gordinho, então ele entra, né, nesse ambiente da academia para buscar a estética, lógico, esse é a maior busca, né, das pessoas, acaba sendo a estética, e assim ele matricula. Uma vez que ele está matriculado, vamos ver se você se identifica com essa situação. Normalmente, esse adolescente ele procura se matricular ali na parte da tarde, 2, meio-dia, 3 horas, porque são horários mais vazios. Ele fica com vergonha, afinal, todo mundo que ele vê que está treinando já está forte, só que ele está muito magro, então ele sabe que ele precisa passar por aquele processo, mas ele não vai se sujeitar aí no horário de 7 horas da noite, né? Porque ele vai ficar constrangido. Então ele começa, né,
a frequentar esse ambiente de academia e faz tudo errado, mas não vem ao caso. Então o que acontece? Nessa trajetória, né, com o passar do tempo, é óbvio, ele vai fazendo contatos, ele conversa com um, ele conversa com outro e surge o nome bomba, surge o nome esteroide, surge o nome Danone, surge o nome Paradinhas. Então, bola. Então, surge diversos nomes que ele fica muito intrigado. Mas como é que isso funciona? Né? A Deca enche, o Duro estufa e o Stroll seca? Né? Como é que é? Me conta. Mas isso aí não mata? Porque eu vi lá um doutor falando na televisão, lá na Globo, que isso aí dava câncer, que isso aí dava morte, que isso aí dava infertilidade, mas não tem problema, porque assim, você tá num shape que eu gostaria de ter. Será que não faria mal eu usar, nem que seja um pouquinho? Então ele cria aquelas objeções, então ele fica um passo para ele adquirir essa medicação. E ele vai mudando o nível de consciência dele, ele vai mudando, ele vai se informando, afinal, hoje, quanta informação tem no YouTube, através das redes sociais. Então, ele acaba, uma hora ou outra, tendo esse contato. Afinal, vamos ser honestos, você pediu um esteroide e a forma de aquisição mais comum das pessoas é através da internet, é através de algum coach ou algum amigo que falou, essa é a forma mais comum. É mais fácil do que pedir uma pizza. E é simplesmente você entrar em contato com o laboratório, que tem uma página aqui no Instagram, pede a lista, essa lista está o preço, você faz um Pix, isso chega através do correio. Eu não estou incentivando ninguém a usar, estou sendo realista como que é esse tipo de aquisição. E ele começa, aquele medo, nossa senhora, ai, fazer injeção, meu Deus, vai, pode fazer, vai. Ai, não doeu nada, nossa senhora, então ele gosta do processo. Aí 2 semanas ele começa a dar aquele pumpzinho. 1 mês ele já tá trocando de roupa, tá passando da P para M. Meu Deus, esse trem é bom demais. E realmente é. Vamos ser honestos. Existe esse efeito dele, que é o principal efeito, que é o efeito anabólico. E é isso que o cara quer. Só que vamos lá. Mais cedo ou mais tarde, esse cara, como ele tá fazendo tudo pelos cocos, né? Ele não sabe como que era o estado de saúde prévio dele. E ele não sabe como que esse esteroide está se comportando ali no corpo dele. Mais cedo ou mais tarde vai ter colaterais. Só que vão ser colaterais, e aqui é um gatilho aqui para você prestar atenção, para você sempre prestar atenção isso na sua prática, tá? Se você é profissional da saúde ou estudante da área da saúde. E se tem algum amigo que interessa desse assunto, dispare esse aviãozinho para esse amigo, para trazer todos para cá, para a gente poder contribuir aí com o maior número de pessoas. Será que ele vai se preocupar com colaterais que ele não está sentindo? Lógico que não. O que você vai sentir quando você está com HDL baixo? Nada. O que você vai sentir se você estiver com a sua pressão alta? Nada. O que você vai sentir quando você está com infertilidade? Nada. O que você vai sentir quando você está com uma policitemia? Nada. Então, o que vai preocupar? O que vai chegar no seu consultório? Colaterais que ele consiga ver e principalmente que modifique a estética dele, que impacte na sua autoestima. E eu vou destacar 4 colaterais principais que vai trazer o usuário que traçou essa jornada ele te procurar. Guarda para mim. Ginecomastia. Afinal, se você tem ginecomastia, você não vê só se você for cego. Tem alguma coisa diferente aqui. Eu tô tetudo. Tá sensível. Segundo colateral, importantíssimo. Disfunção sexual. Seja uma queda de libido ou seja uma disfunção erétil. Ou até mesmo uma alteração na ejaculação. Estou sem vontade de transar, estou broxando, estou gozando rápido, ou estou gozando muito lento, ou nem gozando. Ele vai perceber isso.
Isso aí, ó, rebenta com a autoestima do homem. Ele vai tirar dinheiro de onde ele não tem para consultar com o médico para tentar resolver essa situação. Afinal, o tanto de bolo que ele tá dando nas menininhas porque ele tem vergonha de sair e falhar na hora, isso não tá escrito no gibi. Terceiro colateral que vai fazer ele procurar imediatamente um consultório médico, calvície. Afinal, o cara quando ele fica careca, isso impacta muito a autoestima dele, né? Por isso que as clínicas de transplante capilar estão bombando, porque isso é muito importante para o homem. E o quarto, que eu deixei para quarto colateral mesmo, né? Que não vai ser uma coisa que vai incomodar muitas pessoas, mas outras vão incomodar, é a acne, né? Porque realmente, às vezes o resultado do cara tá tão satisfatório fisicamente que a acne, foda-se, né? Eu tenho aqui uma espinha, eu espremo, então ele não esquenta muito com isso não. Então vão ser esses 4 colaterais que vão trazer o usuário de esteroide ao seu consultório. E diante desse usuário, como que você vai tratar ele? Porque lembra que não foi porque apareceu o colateral e imediatamente ele te procurou. O que ele vai fazer? Apareceu esse colateral, a primeira coisa que ele faz é: ô meu amigo, aquele casal que você falou pra eu usar pra crescer, que é a DEC dura, cara, tá me dando um negócio aqui, um caroço, nossa, estranho. O que eu faço? O amigo vai tirar o da reta, vai falar, ó, o negócio é o seguinte, cara, comigo deu certo, com você, não sei, agora procura um médico. Obviamente, ele tem essa objeção de procurar um médico. Primeiro, ele vai gastar. Segundo, o que ele vai chegar lá e vai falar? E o médico vai me escorraçar, eu não tô lá para ser escorraçado. Terceiro, será que ele vai entender minha situação? Quarto, será que ele vai resolver minha situação? Então, cria várias objeções ali na cabeça do cliente, né? Do possível paciente. Então, é mais fácil ele perguntar para o Dr. Google. O Dr. Google fala uma série de diagnósticos diferenciais, que pode ser ginecomastia, pode ser lipomastia, pode ser câncer de mama, pode ser câncer de testículo. Essa ginecomastia pode ser por fisiológica, patológica, problema de rim, problema de fígado, uso de medicamento, ele surta. Meu Deus, será que eu tô com problema de fígado, problema de rim? Aí surta. Aí ele se rende, fala, ó, desisto, bandeira branca. Deixa eu ligar lá pro médico, pro endocrinologista e deixa eu marcar uma consulta com ele. Diante do paciente usuário, esse paciente usuário, ele tem particularidades. Primeiro, ele é um cara fuçador. Esse cara, ele é informado. Então não queira falar bobagem para ele. Tenha conhecimento daquilo que você está usando, daquilo que você está falando. Se você falar para ele que Tribulus é esteroide, e se você falar para ele que trembolona é peptídeo, por exemplo, você vai quebrar a relação médico-paciente. E principalmente nos dias de hoje, que basta ali um clique no Google, a gente sabe a informação, você vai quebrar a sua relação médico-paciente. Então, por isso que é importante que você tenha muita clareza do que você vai falar para ele. Segunda coisa que é muito importante que você saiba. Ainda que ele é sabichão, ainda que ele é fuçador, porque ele vê um vídeo do fulano, do ciclano, literalmente, né? Do ciclano, ele vê um vídeo lá no YouTube, ele lê lá o fórum, só que ele tem a informação toda bagunçada. Ele tem a informação toda bagunçada na cabeça dele. E a sua função é organizar essa informação na cabeça dele. Então, esse paciente, ele é fuçador, ele tem a informação toda bagunçada e vou te falar, ele é desconfiado, né? Me perdoem os pacientes, não são todos, né? Mas eu estou generalizando. Ele é desconfiado. E por que ele é desconfiado? É culpa sua? Não. É culpa dele? Não. É culpa do meio que ele vive. Sabe por quê? Talvez ele chega para você, só dando um exemplo, ele tá usando um Enantato, uma Bold, uma Tremba, ele tá usando um Hemogenin, e você, por um bem maior ali da saúde dele, você desce ele para um cruise, o amigo vai falar que isso é fraco,
O youtuber vai falar que isso não presta. Então ele fica muito ali rodeado de informação de pessoas que não conhecem de fisiologia, não conhecem de farmacologia e vão dar pitaco no que está sendo feito. E quem que ele vai confiar? Ele vai confiar naquele cara que é maior. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, por isso que é um grande desafio lidar com o usuário de esteroide. Existem muitos pontos positivos, existem pontos negativos. Mas os pontos negativos você consegue driblar com algumas estratégias. Estratégias essas como, por exemplo, informação. Você só cura falta de informação com informação. Olha o que eu faço todos os dias aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube, no Facebook, no podcast, no Telegram. Não tem como alguém entrar, o cara não me conhece, entrar na minha rede social e falar assim, não, esse cara não sabe. Modéstia à parte. Não tem como. Por quê? Você vence pelo cansaço. Você fala disso o dia inteiro, então como, né, você vence pelo cansaço, a galera vai se render, né, em relação a esse tipo de percepção do seu conhecimento. Então, ó, esse cara ele é informado, ele tem informação desorganizada, ele é desconfiado, né? E ele, o que acontece? Ele não fica com você por muito tempo. E eu vou te explicar por quê. Você vai fazer uma correção dele, né? E normalmente vai passar um tempo, ele vai achar que ele sabe. Mas não por culpa dele, mas por causa do meio que ele convive e também por o hábito dele de sempre pesquisar. Qualquer manipulação que você passar para ele, ele vai olhar um por um. Você pode ter certeza. Então, já que você já sabe disso e o Dr. Jorge já te contou, já manda um áudio extenso para ele, explicando cada fórmula, contextualizando dentro do contexto dele. Acho que foi redundante, né? Contextualizando ali os problemas dele. Então, é muito importante que você faça isso. Só que por um momento, ele vai te largar. Normal, porque é normal desse tipo de comportamento. Só que ele retorna para você, igual, lembra que eu te falei? Que ele te procura num primeiro momento para correção, mas ele vai retornar para você em duas situações. Ou numa situação que ele piorou o seu estado de saúde por tentar fazer por conta, ou num processo de tentativa ali de retirada desse hormônio. E o principal fator que vai motivar ele é a mudança ali de objetivos de vida e talvez um planejamento de gravidez. Então, olha que interessante. Esse cara te procura por uma cagada, você resolve ele, porém não é que ele te abandona, mas ele vai ficar mais distante de você e vai te procurar num segundo momento, porque piorou o estado de saúde por tentar fazer as coisas por conta ou por querer desmamar essa droga, desmamar esse hormônio, pensando num objetivo maior, por exemplo, um objetivo ali de tentativa de gravidez com a sua esposa. Interessante, né? Então eu te contei uma situação, uma jornada, que tiveram várias possibilidades. Existe uma outra possibilidade também desse cara te procurar, se ele quiser iniciar um processo hormonal com você. E diante desse quadro, eu te recomendo, ao iniciar, que tenha muito cuidado também com o que você vai fazer. Porque o negócio é o seguinte, ao iniciar, né, um trabalho hormonal, óbvio que você vai ter que avaliar todo o contexto, né, desse sujeito ou dessa paciente. Como que treina, como que se alimenta, como que descansa, como é que está a saúde mental, como é que está o ajuste hormonal, como é que está o ajuste metabólico. Porque faz sentido você colocar um hormônio, você fazer uma prescrição hormonal
com indicação, lógico, né? Temos que ser respaldados cientificamente, com indicação para uma pessoa que não tem hábitos bacanas? Óbvio que não. Então é importante ali que você oriente sempre a base de dieta adequada, de treino adequado, de descanso adequado e se utilizar, né, que utilize uma dose baixa, monoterapia, com coisas de farmácias que você tem a possibilidade de monitorá-lo ali com os exames laboratoriais. Entende? Então, é um grande desafio. E por que eu digo que é um grande desafio quando o paciente chega nesse sentido para você? É importante também que você saiba que existem medos. Ainda que existe uma ambição do uso, e talvez agora nesse momento vai estar fazendo acompanhado por um médico, né, que é o profissional mais habilitado, você pode ter certeza, existe um anjinho falando uma coisa e um diabinho falando outra. Será que isso não vai me dar câncer? Será que isso não vai me dar problema? Entende? Um anjinho falando, usa, e o outro, ó, isso vai te dar problema. Então, vai criar ali uma dicotomia ali na cabeça do sujeito, que vai fazer com que ele, a partir de agora, tudo o que ele sentir vai ser por causa do hormônio. Então, por isso que eu te dou esse feeling. Cuidado no que você avalia no paciente. E também não estou fazendo uma crítica aos pacientes, jamais. Eu estou falando do comportamento, o que é mais comum do que eu vejo. Então, faça todo o exame pré-uso. Por quê? Para justamente justificar essa situação prévia. Porque a partir de agora, uma queda de imunidade vai ser em função do esteroide. Então é muito importante, né, que a gente pontue aí esse cuidado. Então, o que acontece? Esse cara ele vai te procurar nessas situações, tanto esse homem quanto a mulher, né? A mulher tem alguns comportamentos diferentes, né, do homem, que a gente poderia fazer depois uma live a respeito somente do uso feminino, como que é essas nuances na mulher, né? Porque existem alguns feelings que é importante. Mas o recado é o seguinte, profissional da saúde ou estudante da área da saúde, é uma área que tem suas particularidades. É uma área que eu vou todos os dias para o consultório rindo de orelha a orelha, tanto é que eu estendo, né, toda essa minha expertise através das redes sociais, seja de manhãzinha ou no final do dia, para passar informação aqui para o maior número de pessoas. Amo o que eu faço, até afinal a gente vai viver isso, nós vivemos isso, a gente gosta de treinar e trabalha com esporte, é respirar, treino, dieta, descanso, hormônio o dia inteiro, então não é nenhum sacrifício. E obviamente por uma questão de, pelo que eu falei para você, de oferta e demanda, né, oferta e procura, existe pouquíssimos profissionais que estão fazendo um trabalho bacana de conscientização e conhecimento a respeito do esteroide, né? Não estou falando de picaretas que passam a rodo, fazem combinações nada a ver para justificar o resultado ali dentro do consultório, não é isso. Eu estou falando de pessoas que sabem tratar o paciente e sabem indicar da forma correta. São pouquíssimos profissionais hoje no mercado brasileiro, com uma demanda muito alta, uma demanda que não é bem atendida nos consultórios médicos, uma demanda que é marginalizada, uma demanda que sofre preconceito diariamente e que tem medo e que tem receio de procurar o profissional para conversar sobre um possível problema ou uma possível utilização, entende? Então, o profissional que está atento a isso, ele tem grandes resultados, seja ele dentro do consultório, né? Afinal, você tem que pagar suas contas, e também no resultado do paciente, promovendo mais qualidade de vida para ele, promovendo mais saúde e fortalecendo a sua relação profissional-paciente. Consequência disso, ele vai passar a te indicar mais. Então, por isso que é muito importante, se é o seu desejo, se você entendeu o que eu te falei, que você tenha essa atenção, né, a todas essas particularidades.
vamos lá, né? Vamos lá nas perguntinhas aqui de vocês. Ai, isso aqui é boa. GH causa diabetes? O negócio é o seguinte, né? Acho que nem apareceu o nome aqui. Negócio é o seguinte. O que é o GH, né? O GH, ele é um hormônio que nós produzimos, né? Nós produzimos o GH. Nós produzimos lá na hipófise. Lá na hipófise, né? Como é que o GH é produzido? Por duas vias. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GHRH, que é o Growth Hormone Releasing Hormone, que age na hipófise liberando o GH, e esse GH, por sua vez, atravessa o fígado e estimula a síntese de GF1. E existe uma segunda forma de você produzir o GH. Quando o seu estômago está vazio, né, existe uma célula especializada na produção de um peptídeo chamado grelina. Normalmente, quando a grelina ela é liberada, por exemplo, quando o seu estômago ronca, está relacionada à grelina. Então, a grelina ela é liberada ali no estômago, age no hipotálamo, dando a sensação de fome, mas também age na hipófise, liberando o GH, que vai ter a mesma via de síntese de GF1. GH tem uma função e GF1 tem outra. Função do GH, várias. Eu vou citar funções aqui que vão ser importantes para esse raciocínio da relação com diabetes. Função em relação ao metabolismo lipídico. Ele causa um catabolismo do tecido adiposo. Então, liberando o ácido graxo livre para a corrente sanguínea, ele atua estimulando lipase hormônio sensível que vai atuar no processo de beta-oxidação. Então, esse estímulo do GH de liberação do ácido graxo livre pode causar uma certa resistência à insulina. Além disso, o GH ele é um hormônio hiperglicemiante. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer. Aumenta a glicemia, por isso que você vai ver que quem usa o GH tende a ter uma glicemia um pouquinho mais alta e pode dar uma piorada na resistência à insulina, na ação da insulina de agir. Isso principalmente é indivíduo dependente e dose dependente. Por exemplo, pessoas que têm acromegalia, né? Pessoas que têm tumores hiperprodutores de GH, elas produzem doses estratosféricas, coisas assim de 20 miligramas por dia. Seria mais ou menos uma ampola de 60 Sizen por dia. Então são doses estratosféricas que não condizem com a realidade tanto de tratamento quanto de uso estético. Então, ainda que na teoria o GH ele tem esse efeito diabetogênico, na prática não. Na prática eu nunca vi ninguém desenvolver diabetes com o uso do GH de dose controlada. Vamos ser bem honestos, com doses controladas. O grande problema é que a galera, depois de um certo nível, começa a fazer doses estratosféricas, começa a combinar com insulina e isso pode complicar ali, levando a um processo de diabetes. Perfeito? Então, via de regra, tendo um bom controle de indicação e controle ali com um acompanhamento, dificilmente teria o processo diabetogênico do GH. Primeiro ciclo com Masteron mais propionato, 10 semanas, você acha uma boa para hipertrofia? Não acho. Migão, qual que é a minha posição aqui? Você entende que você perguntou isso para um profissional da saúde, né? Então, obviamente, eu vou sempre colocar a sua saúde em primeiro lugar. Eu quero 3 coisas em você. A combinação de 3 coisas. Estética, eu quero que você fica gigante, cara. Eu quero que você tenha saúde, eu quero que você seja saudável e eu quero que você tenha muita performance. Então, quero unir tudo isso. Porém, se a sua saúde começar a comprometer, eu vou colocar isso tudo para trás, colocando a sua saúde em primeiro lugar. É isso que o profissional pensa. É diferente, por exemplo, de um coach. O coach, ele quer te botar num palco ali
e foda-se a saúde, depois procura um médico. Entende? São pensamentos diferentes. Não existe um certo e errado. Certo e errado na vida é relativo, né? Mas para mim, né, a questão da saúde seria a questão do primeiro lugar. Vamos lá. Primeiro ciclo. Você quer entrar nesse mundo hormonal. Ok, é uma opção sua e você quer acelerar o processo. Vamos pensar na base. Será que não daria para apertar um pouco mais a dieta? A resposta com certeza vai ser sim. Será que não daria para treinar um pouco mais forte? A resposta vai ser sim. Será que não daria para mexer um pouquinho no descanso? Ou será que não daria para avaliar alguma outra coisa que está me impedindo para eu ter a hipertrofia? Ou será que eu não posso ter um pouquinho de mais de paciência? Se a resposta for sim, eu sugiro você esperar um pouquinho em relação a essa parte de introdução hormonal. Agora, se estagnou, realmente você chegou num shape muito bom, estagnou, normalmente a gente estagna em 5 anos, tá? Isso é o que a literatura fala. Por exemplo, McDonald's traz essa informação pra gente, né? O estudioso, não a hamburgueria. Então, o que acontece? Uma vez que você estagna, tudo bem, poderia ser começado com alguma coisa? Sim. Então, aí eu te recomendaria passar por um profissional médico para avaliar o seu eixo hormonal e todo o seu remanejo hormonal e que introduzisse ali um hormônio base, que eu sugiro uma testosterona. Só que tem que ser uma testosterona que, obviamente, a gente não vai dar preferência para o propionato, porque o propionato é de underground. E no underground a gente não tem confiança. Eu não sei quanto que tem, você pode ter certeza, tem alteração. Quanto que tem? Tem alteração quantitativa. Será que tem aquilo que é proposto? Você pode ter certeza que não. Às vezes tem hormônio trocado. Em que condição chegou na sua mão? Isso aí chega de contrabando. Vem pneu de caminhão alterando ali a temperatura, né? E tem contaminação de metal pesado, então a gente não recomenda o uso do underground, né? Dentro do contexto ali de que eu te falei, da união de estética, saúde e performance. Então sugiro o uso de uma testosterona de farmácia, porque você teria a confiança e a certeza do que você estaria pegando. Hoje a gente encontra ali, se você partir para o injetável, a gente encontra basicamente 3 formulações. O cipionato, a Durateston, que é uma combinação de propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato de testosterona, e um decilato de testosterona, que é a Nebido, né, ou Ormus. Não recomendo a Nebido, até porque é uma meia-vida muito longa, então ficaria em torno dessas duas, né? Que introduzisse numa dose mais baixa para você, afinal ficaria um pouco mais suprafisiológico dentro da zona de controle, dando possibilidade para o profissional médico estar te controlando de uma forma mais adequada e ter a possibilidade de monitoramento. Por quê? Se administra 200 miligramas de cipionato na semana para você, eu tenho certeza que entrou 200 miligramas de cipionato. Agora, como você absorveu e como tá batendo no exame, é outra história. Então, a gente tem que ter essa confiabilidade, entende? Entende a minha posição? Então, eu te recomendaria esses 2 processos. Que você reavaliasse o que você está fazendo e, se partisse para o lado hormonal, tivesse essa consciência. Parece que é hipocrisia, mas não é. Você pode ter certeza. Cara, eu já usei de tudo, de tudo. Só que hoje, por tanto conhecimento que eu tenho em relação a isso, sabe o que eu uso? Eu uso uma dura por semana. Agora dura não, estou usando uma Deposteron por semana e GH. É isso que eu utilizo. Não é muito, não é pouco, mas é isso que eu utilizo, que eu vejo mais efetividade. Eu tenho acesso a tudo. Então, eu não estou sendo hipócrita aqui, eu já mostrei meus exames. Então pode ter certeza que é o que eu acredito, essa é a minha opinião. Vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui. TRT com Durateston. Aplica de 15 dias ou 21? Bom, vamos lá. Quando você fala TRT, eu estou pressupondo que você vai fazer uma terapia de reposição de testosterona, que você estava deficiente e que eu estou
Terapia de reposição de testosterona. Então, eu vou repor o que está faltando. E o que está faltando? Está faltando uma dose fisiológica para você. Então, normalmente, por a Durateston ter um éster muito de meia-vida curta, de 2 de meia-vida longa, e 2 de meia-vida média e 1 de meia-vida longa, numa TRT, a gente faz uma Durateston a cada 21 dias. Perfeito? Para ter para a gente objetivar um nível terapêutico, por exemplo, um valor mediano entre 500 a 600 nanogramas por decilitro, né, para que você corrija a clínica ali de déficit de testosterona. Outra. Qual o principal colateral do Primobolan, que é a metenolona? Bom, o Primobolan, né, de forma mais corriqueira, é adquirido no mercado paralelo. O principal colateral, você pode ter praticamente certeza que isso aí vai vir trocado. O Primobolan é um dos sais mais caros, tá? Então, normalmente a galera maldosa, né, dos laboratórios vão trocar, às vezes vão colocar, por exemplo, propionato de testosterona, que é um sal mais barato. Vai bater? Vai bater, só que às custas de alterações muito drásticas, anabólicas e androgênicas, que você vai estar pouco se fudendo ali pro resultado, pros colaterais, e não vai nem perceber. Então, normalmente ele vem trocado. Mas, pensando em colaterais do Primobolan, vamos ser bem teóricos, você pode pensar nos colaterais androgênicos, né? Ainda que a ideia do Primobolan é ter uma androgenicidade menor do que a testosterona, mas a gente tem que pensar que o andrógeno, né, esses colaterais androgênicos, eles respondem a duas características, ou a individualidade ou a dose. Às vezes o cara é muito sensível ou às vezes o cara está usando dose demais. Então espera os colaterais androgênicos. Aumento de oleosidade da pele, acne, queda de cabelo. Você pode ter uma atrofia testicular por inibição do eixo HPT, inibição de gonadotrofinas. Você pode ter ali o crescimento de pelos, né? Então espere os colaterais androgênicos ali com o uso da Primobolan. Querida Patrícia, o Sardinha falou muito bem de você quando eu tive mês retrasado. O estano abaixa o HDL em qualquer situação ou depende da dosagem, né? Olha, em qualquer situação, só que é dose dependente. A questão é a seguinte, como é que a gente faz um estanozolol? Estanozolol, você pega a molécula de DHT e faz duas modificações nela. Uma, você adiciona um grupamento metil no carbono 17-alfa para justamente tornar ele resistente ao metabolismo de primeira passagem. E você adiciona também um grupamento ali pirazol, né, no estanozolol. O grande problema do estanozolol é que ao resistir a esse metabolismo de primeira passagem, ele tem muita dificuldade de ser metabolizado. Por isso que a gente acredita que o estanozolol, ele cria em torno de 11 metabólitos ali na tentativa de metabolização nessa primeira passagem. Principalmente o oral, né, que vai ser mais agressivo ali para o fígado. Mas, pela característica intrínseca do estanozolol, a tendência é que ele faça um estímulo de uma enzima chamada lipase hepática, que ao ser estimulada, ela causa... a ideia da lipase hepática é fazer a hidrólise do triglicerídeo. Só que ela causa dois problemas. Ela cataboliza o HDL e ela estimula o crescimento ali, os níveis de LDL. Então ela altera o seu perfil lipídico. O estanozolol é danado para fazer isso. Então por isso que é muito importante aí que a gente pense sempre na dosagem do estanozolol. Por si só ele vai fazer, colocando uma dosagem maior, vai fazer mais ainda. Beleza? Grande satisfação estar respondendo uma pergunta sua. Vamos lá. Boa.
Grande Lucas, a gestrinona na forma de implante tem farmacocinética bem definida? Sim. Na verdade, assim, ó, como é que a gente forma a gestrinona, né? Ela é um 19-nor, ela é derivada da nandrolona. Como é que a gente forma a nandrolona? Pega a molécula de testosterona, tira o grupamento metil do carbono 19, então ela forma 19-nor testosterona, você modifica ela formando a gestrinona. E para quem não sabe, a gestrinona ela é uma prima ali da trembolona, tá? Então é um implante, normalmente, né, que é chamado de chip da beleza, então acaba tendo ali o uso bastante, né, até mesmo comercial. A questão é a seguinte, qual que é a função da gestrinona? Ela é um anticoncepcional, muito bem-vindo ali em casos de endometriose, né, uma menstruação, fluxo aumentado, uma mulher que tem TPM, por quê? Ela é um esteroide anabólico pela classificação, então ela é um anticoncepcional com atividade anabólica, androgênica, antiestrogênica e dualmente progestagênica, porque ela tem tanto uma ação em algum receptor específico de progesterona do tipo agonista e alguns receptores antagonistas de progesterona. Então, ela tem essa característica farmacocinética. É um esteroide menos androgênico? Não, ela tem uma característica androgênica também. Perfeito? Por isso que a mulher, quando começa a utilizar a gestrinona, nos primeiros meses ela cursa com aumento de acne e queda de cabelo. Então, é muito importante, que incomoda bastante aí as mulheres. Como melhorar as ereções matinais? Os exames estão tudo ok, tudo normal. Então, meu amigo, é muito relativo isso. Ereção matinal é um sinal muito bom para a gente avaliar. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você tá broxando, o pau tá mole. Por quê? Você vai lá pra cama com aquela bendita, mas você fica tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, e você é tão inseguro, por exemplo, que aí você vai e broxa. Ereção matinal, o que acontece? Normalmente é uma ereção que ela acompanha ali o ritmo circadiano da testosterona. Lembra que a gente tem um pico de testosterona ali na parte da manhã. Então, é uma ereção muito boa para a gente avaliar, porque é uma ereção que tira da cabeça os fatores psicológicos. Porque você está dormindo, você está roncando, mas está ereto ali, quer dizer que você não está pensando em nada. Ainda que você pode ter um sonho erótico ali, mas em tese você não está pensando em nada, você não está vendo nada, você não está tendo um estímulo psicológico ali. Então é uma ereção que ela é puramente fisiológica, então por isso que é importante. Agora, tá com dificuldade na ereção matinal? Exames ok? Quais? Quanto? Será que tem alguma outra clínica que justifica? Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que, vamos pegar um valor de referência e dar texto. É 200 a 800, dependendo do laboratório. Mas a sua tá 250, entendeu? Então, teoricamente está normal. Então, por isso que eu gostaria, assim, seria interessante avaliar melhor essa situação para justificar aí para a gente tentar achar a causa dessa dificuldade de ereção matinal, que pode ser até mesmo uma deficiência hormonal ou algum outro problema mais grave, como por exemplo uma alteração vascular, tá? Então seria interessante avaliar essa questão. Deficiência de estradiol também causa isso, alteração de progesterona causa isso, então a gente tem que ver como um todo, beleza? Pessoal, um grande prazer estar passando aqui informação para vocês, tá? Venho aqui com o maior prazer para a gente estar agregando o maior número de pessoas aqui. Hoje nós falamos a respeito de como que você deve olhar, né, para o seu paciente usuário de esteroide com humanidade, com respeito, mas ter a compreensão das nuances dele e também ter a autoridade do conhecimento a respeito de cada esteroide, cada comportamento específico, beleza? Bom, me acompanhe nas minhas outras redes sociais. Se você gosta desse conteúdo, me dá uma maratonada aqui no Instagram. O feed está recheado de conteúdo. Existe meu podcast também, o link está na bio, que é o Jorge Yamamoto Cast. Existe muito conteúdo lá que não tem aqui no Instagram, mas tem lá no podcast. Faça parte da minha comunidade
VIP gratuitamente do Telegram, né? Que é como se fosse um WhatsApp, é um grupão do WhatsApp, por exemplo, onde diariamente eu vou lá, dou um áudio lá, conto alguma coisa do dia a dia, comento um caso clínico, que é muito importante ali para o seu aprendizado. E também me siga lá no YouTube, né? Através do YouTube também posto os lives lá, que eu não posto aqui devido ao tamanho, para agregar o seu conhecimento. Amanhã temos um encontro na live Campo de Batalha, que é uma live especialmente para você, profissional da saúde, onde eu vou te mostrar no campo de batalha mesmo, né? Desenhando para você entender a respeito ali dos remanejos de algum problema, né? Que nós comentamos lá no grupo Esquadrão Anabólico, que é um grupo dos meus alunos, né? Que fazem o curso Inteligência Anabólica, que é um curso que é ministrado por mim, né, um curso online, onde eu capacito profissionais na abordagem do usuário de esteroide, né, tendo aí mais conhecimento nessa parte, proporcionando mais resultado para o paciente, seja na qualidade de vida e na saúde dele, e óbvio, rentabilizando mais o consultório, né? Então é isso que eu ensino ali dentro do curso Inteligência Anabólica, que em breve abriremos novas vagas. Então, temos um encontro amanhã, quinta-feira, às 21 horas. Grande abraço a todos, tá? Espero ter ajudado vocês e tchau, tchau.